Olá, vamos dar início a mais uma videoaula de biologia, professor Clamilson Paiva aqui, e hoje nós vamos falar de um assunto extremamente interessante. Vamos falar da síntese de proteínas, também conhecido como tradução. E aí eu já deixo um questionamento que vamos responder mais à frente, nesta mesma videoaula, do porquê tradução. Porque a síntese de proteínas também é chamada de tradução, é um dos pontos que nós iremos abordar ao longo dessa videoaula. Então vamos lá, falar sobre a síntese de proteínas, quais são os seus principais aspectos. Mas para nós iniciarmos, eu queria abordar com vocês aqui um código aleatório que eu criei. Vamos supor que eu criei um código aqui trinário, né, com 3 números, relacionando esses números a letras. Você pode observar aí a letra A, ela está relacionada a 3 combinações diferentes, 111, 112 e 113. O C, 222, 221, 224, o S, 331, 332, 333, e o M, 335, 336 e 337. E ali coloquei o ponto final, também com 3 códigos, 000, 001 e o 010. Código aleatório que eu criei para que a gente possa fazer algumas transformações. Vamos imaginar que vocês se deparem com esse número aí, né? Aqui nós temos 222 trilhões, 111 bilhões, 331.111. Unidade, milhão, bilhão, trilhão. 222 trilhões, 111 bilhões, 331 milhões e 111 mil. Esse é o número que está aí diante de vocês, que, além de passar essa informação do número, não teria nenhuma outra informação aqui aparente. Mas quando a gente traz esse código aleatório que eu criei, esse código que vai associar números e letras, aí a gente já pode chegar a um significado. Por exemplo, a gente observa nesse código que eu coloquei que o 222 ele corresponde à letra C, o 111 corresponde à letra A, o 331 à letra S, o 111 à letra A e o 000 ao ponto final. Ou seja, a gente tinha ali um número enorme que não passava nenhuma informação, mas agora a gente tem uma palavra formada, casa. A gente fez aí uma tradução. Eu traduzi um código em números para um código em letras. Houve uma tradução aí. E o interessante que a gente pode observar é que eu posso fazer algumas trocas entre esses números e não ver alterações. Por exemplo, se eu trocar esse 2 do primeiro código, 222, eu colocar 221, não vai fazer diferença, porque o 222 e o 221 correspondem à mesma letra, que é o C. Digamos que eu troco ali também do 331, e aqui eu poderia ter sido outro número, mas optei, coincidentemente ficou o mesmo. Agora o 1 pelo 2, novamente. Ao invés de 331 vai ser 332, vai continuar sendo o S. Não vai haver nenhuma alteração. Mas se eu trocar esse 1 pelo 5, vai fazer diferença agora? A gente observa que o 335 não é mais o S, agora é o M. Então, a troca de um único número desse código que eu coloquei, a gente vai alterar a palavra. Não vai mais formar a palavra casa, agora vai formar a palavra cama, porque vai trocar o S pelo M. Então, a gente vai ver que nós teremos aí uma alteração bem significativa devido à alteração de um único número. Guarda toda essa explicação, todo esse exemplo, que nós retornaremos a ele mais à frente, que aí nós vamos falar, sim, do processo de tradução, a síntese de proteínas. E aí que a gente possa entender o código genético. Então, o que é o código genético? A gente vai ter, por exemplo, os ácidos nucleicos, eles vão ter 4 tipos de nucleotídeos diferentes, no caso do DNA. São 5 tipos de nucleotídeos diferentes, mas existem 4 no DNA e 4 no RNA. O que vai diferenciar um nucleotídeo de outro é a sua base nitrogenada. No caso do DNA, vai ter adenina, timina, citosina e guanina, e no RNA vai ser a mesma coisa, só que trocando a timina pela uracila. Então, são 4 nucleotídeos diferentes. E nas proteínas dos seres vivos, nós temos 20 tipos de aminoácidos diferentes. Lembra daquela pergunta que eu fiz logo no início? Por que a síntese de proteínas é chamada também de tradução?
É exatamente por isso, porque eu vou traduzir. Se o seu professor de inglês, ele chega para você com um texto e diz, traduza esse texto para mim, esse artigo científico. O que é que você vai fazer? Você vai passar de um código de linguagem em inglês para um código de linguagem em português. Igual o que eu fiz aqui. Eu tenho um código de linguagem em números e eu transformei de um código em letras que eu criei as próprias correspondências. Por isso que a síntese de proteínas, ela é chamada de tradução. Você vai ter um código de linguagem no formato de nucleotídeos, e esse código de linguagem, ele vai ser transformado numa sequência de aminoácidos nas proteínas. Vamos entender aqui como funciona o cromossomo. Numa célula eucarionte, um cromossomo ele é formado por uma molécula de DNA associada a proteínas chamadas de histonas. Essas histonas, como já foi visto em uma outra videoaula, elas têm como função proteger o DNA. Eu sempre gosto de fazer a comparação com um tubo de linha. Você não compra linha de costura no metro. Você não chega no local e pede 10 metros de linha vermelha, 50 metros de linha pretas. Não, você pede tubo. Quero um tubo de linha vermelha, eu quero um tubo de linha amarela. Por quê que é vendido no tubo? Porque aquele tubo, quando a linha vai se enrolando, por ela ser muito fina e frágil e longa, ela se enroscaria em outros pedaços facilmente. Ela se quebraria facilmente. Então, o tubo facilita o armazenar, o guardar a linha sem haver danos. A mesma coisa acontece com o DNA. As histonas, essas proteínas, vão fazer esse papel ali do tubo de linha, que ela vai ali ser enrolada, essa linha vai ser enrolada ali nas histonas para haver a proteção. E é interessante observar que nós temos dois tipos de DNA, de material no cromossomo. Nós temos as sequências que são chamadas de exons e a outra sequência que é chamada de introns. Lembro muito do meu professor de biologia molecular, quando eu estava cursando minha graduação, ele chamava dos intrometidos. Muitos querem associar os introns como DNA lixo, mas não é DNA lixo. Se por um acaso em alguma prova vocês encontrarem fazendo essa associação dos introns com o DNA lixo, essa associação ela é falsa. Durante muito tempo não se sabia qual era a função dos introns, mas hoje a gente vai ver mais à frente, ela é bem determinada, sabe-se qual é a função, eles têm um papel ali, então eles não são um DNA lixo. Mas de maneira que os exons são os chamados DNA codificante e os introns são as moléculas de DNA que estão ali no meio entre os DNAs codificantes. Eu coloquei aqui um exemplo para que a gente possa compreender melhor, vou afastar aqui a minha imagem, compreender melhor como é que funciona essa história de exons e introns. Mais uma vez, nós temos aí uma sequência de muitas letras aí associadas. Aí, se eu perguntar para vocês, tem alguma informação aí que faça sentido? Você vai dizer, esse professor, não tem nada que eu possa identificar. Mas aí, se eu retirar algumas letras e associar outras e fizer isso, olha só como tem uma coisa agora que faz total sentido. Como é que você lê essa parte que está aí projetada? O meu professor de biologia é lindo. Olha só que informação verídica. É exatamente isso que vai acontecer na molécula de DNA, entre os exons e os introns. Essa parte que eu ressaltei agora em amarelo, elas correspondem aos exons. É o DNA que é codificante. Os introns são essas outras que vão ser cortadas. No processo de transcrição, que é a formação do RNA, nos seus indivíduos eucariontes, esse RNA ele vai ser processado. Esse processamento do RNA, já foi visto em uma outra videoaula também, ele é chamado de splicing. Splicing é corte e costura. Então, esses espaços onde essas partes que estão destacadas em amarelo serão cortadas e, em seguida, elas serão costuradas, elas serão agrupadas. Então, essas outras partes que eu não destaquei, elas vão ser descartadas. E essas partes elas vão ser importantes, como eu já havia falado anteriormente, os introns não são DNA lixo, como eu já havia enfatizado. Primeiro que eles vão trazer uma certa estabilidade ao DNA. Segundo, que eles vão ser extremamente importantes porque eles vão evitar mutações nos genes que realmente são codificantes. A gente pegando aqui esse exemplo que eu trouxe aqui, a gente trazendo uma alteração nesse código que eu coloquei, trocando aí 1 pelo 2, não ia fazer diferença. Mas se eu trocasse pelo 5,
você ia deixar de formar a palavra casa para formar a palavra cama. E como essa letrinha ia fazer diferença? Imagina só, eu dizer para você, eu quero que você compre uma cama. Eu quero que você compre uma casa. Não vai fazer total diferença essa pequena letra? No nosso DNA, nos nossos genes, vai ser a mesma coisa. Uma alteração pode trazer mudanças drásticas. Por exemplo, a anemia falciforme, ela é uma anomalia genética que vai ser ocasionada devido a uma pequena alteração no gene que produz a hemoglobina, o gene que vai conter a informação para formar a hemoglobina. E você vai ter alteração de uma única base nitrogenada de mais de 2.000 bases. Você altera um único nucleotídeo que vai ser alterado e você vai ter todo esse problema ocasionado pela anemia falciforme. E as alterações genéticas, as mutações, elas são mais comuns do que nós imaginamos. Mas o nosso DNA, ele tem uma estrutura muito bem preparada, muito bem elaborada para corrigir essas alterações, para corrigir essas mutações. Só que algumas dessas mutações acabam não sendo corrigidas. Mas se elas forem acontecendo na região de intron, não vai fazer muita diferença. E ainda vai ter a vantagem que esses introns, num dado momento, eles podem ser ativados para originar novos genes. Esse vai ser um assunto para uma próxima aula, tá certo? A gente não vai, para não desviar muito do nosso assunto, vamos focar agora na parte da síntese de proteínas. Eu trouxe essa informação para que você possa compreender melhor a diferença entre intron e exon. Aqui a gente tem um esquema geral de como vai acontecer o processo de síntese de proteínas. Você vai ter a informação que está contida ali no DNA. Essa informação que está contida no DNA vai ser transcrita em uma molécula de RNA. Aí a ilustração, ela não enfatiza, mas a molécula de RNA ela vai ser sintetizada somente a partir de um trecho da molécula de DNA. Então, o DNA, se fosse para colocar em proporção, ele seria muito maior do que o que está aí. Então, teria pego só um pequeno trecho para sintetizar uma molécula de RNA, e essa molécula de RNA vai até o citoplasma para levar informação sobre qual proteína deverá ser sintetizada, qual proteína deverá ser produzida. E aí vamos ao código genético. Como vai ser essa combinação? Naquele código aleatório que eu criei anteriormente, eu fiz uma combinação de 3 números para uma letra. E como será que deveria ser? Porque, por exemplo, nós vimos que nós temos 4 nucleotídeos diferentes. E são 20 aminoácidos constituindo as proteínas no nosso organismo. Então, você não pode ter uma associação de 1 para 1. Porque se eu só tenho 4 nucleotídeos, você ia ter que ter um nucleotídeo correspondendo a pelo menos 5 outros aminoácidos. Imagina só a confusão que ia dar na nossa língua se, por exemplo, a letra C ela tivesse som de B, de P, de T, de S e de Z, e de C. Imagina só, você ia ver, ia ser, tem essa palavra aí, combinações, como é que você ia diferir se eram zombinações, sombinações, se o som variasse bastante. Então, ia causar uma confusão, ia ser complicado. Então, do mesmo jeito, um nucleotídeo, ele não pode carregar informação para vários aminoácidos. E aí imaginou-se que esses nucleotídeos poderiam se combinar 2 a 2. Mas quando eu vou fazer análise combinatória, são 4 nucleotídeos diferentes. Combinados 2 a 2, eu vou ter 4 ao quadrado, vou ter 16 combinações diferentes, o que ainda não vai ser suficiente, visto que eu tenho 20 aminoácidos. E aí imaginou-se que eu tivesse 4 combinações diferentes para cada, 3 combinações, 3 associações de nucleotídeos. Então, eu vou ter 4 nucleotídeos diferentes associados 3 a 3, que dá 4 ao cubo, que me vai trazer 64 combinações. Então, 3 nucleotídeos associar 4 nucleotídeos associados 3 a 3, trincas, formando trincas de nucleotídeos, me dariam 64 combinações que seriam muito mais do que suficientes para associar aos 20 aminoácidos existentes. Certo? Aqui só errado na legenda, que aí a primeira opção seria um nucleotídeo para um aminoácido, a segunda 1 para 2 e a terceira 1 para 3, não 1 para 4. Que aí, no caso, 4 ao cubo dá 64 combinações. E é assim que vai estar formado o nosso código genético. Então, são 64 códons. Cada trinca de nucleotídeo é chamado de um códon.
Então, são 64 códons diferentes. Desses 64, 3 vão indicar parada, vão indicar que a síntese de proteína deve terminar ali, e aquele ponto final do código que eu coloquei lá no início, e os outros 61 vão indicar aminoácidos. A gente pode observar aqui, essa tabela é só a nível de ilustração, vocês não precisam decorar qual o código, qual o códon de cada aminoácido, é só para ilustrar. Observa aí o primeiro, a fenilalanina. A gente tem o código UUU e o código UUC. São 2 códons diferentes. A leucina são 6 códigos diferentes. A isoleucina são 3. A metionina, que é o códon de início, a gente vai ver daqui a pouco. Toda síntese de proteínas sempre começa pela metionina, sempre. Sempre vai começar por um AUG. A valina tem 4. E aqui a gente vai observar onde tem esses stop codons, são os códons de parada. Ali na terceira coluna ali do A, a gente vai ter 2, o AA e o AG, e na quarta coluna ali do G, a gente vai ter o UGA. São os 3 códons que vão indicar parada. Olha só aquilo que eu havia falado em relação às alterações. Vamos observar aqui a fenilalanina. O U é fenilalanina. Se eu trocar esse último U por um C, vai continuar sendo fenilalanina. Mas se o último U for trocado por um A, vai deixar de ser inserido a fenilalanina para ser inserido uma leucina. Ou seja, a troca de um nucleotídeo pode ser que acarrete ou não a troca do aminoácido a ser inserido na sequência polipeptídica, na sequência de proteínas. Algumas características do código genético. Ele é específico. Então, um códon, ele sempre vai determinar o mesmo aminoácido. Então, por exemplo, se eu tenho aqui AUU, que é o códon da isoleucina, sempre que tiver AUU, vai ser colocado ali naquele ponto a isoleucina. Então, um códon sempre determina o mesmo aminoácido, mas a afirmação inversa ela não é verdadeira. Um aminoácido ele pode ser determinado por mais de um tipo de códon. E isso que vai dizer que esse códon, o código genético, ele é degenerado ou redundante. Então, ele é específico, porque um códon sempre vai determinar o mesmo aminoácido. Mas ele é dito degenerado ou redundante porque um aminoácido pode ser determinado por mais de um códon. O código genético ele é universal, com algumas raras exceções que acontecem principalmente nas mitocôndrias, mas essa especificidade aqui, esses códons para o aminoácido, ela vai corresponder em todos os seres vivos. Não vai haver sobreposição e vai ser contínuo. O que isso quer dizer? Quando o ribossomo ele começa a fazer a leitura do RNA mensageiro para realizar a síntese de proteínas, ele não vai ficar saltando, ele vai numa linha reta até chegar àquele códon de parada que vai dizer que ele vai terminar ali. Não necessariamente, imagina a gente tem aqui o RNA mensageiro. Não necessariamente a síntese de proteínas tem que começar logo no primeiro códon, e nem vai ser. E não necessariamente, dificilmente acontece, ela terminar lá no último códon. O que foi que eu falei anteriormente? Toda síntese de proteína, ela sempre começa com a metionina. Então, vai ser procurado ali o primeiro códon para metionina. Na hora que foi encontrado o primeiro códon para metionina, a síntese de proteína vai iniciar. E à medida que o ribossomo vai avançando sobre o RNA mensageiro, fazendo a leitura, sintetizando a proteína, na hora que ele encontra um códon de parada, ainda pode ter uma sequência bem grande de RNA, mas encontrou o códon de parada, a síntese de proteína vai cessar, ela vai terminar. Então, começa na metionina e termina no códon de parada de maneira contínua. Existem 3 tipos de RNA: o RNA ribossômico, o RNA transportador e o RNA mensageiro. Eu gosto de comparar com um computador. O computador, para ele funcionar bem, para você conseguir desenvolver boas atividades nele, você tem que ter um bom hardware. A parte física do computador tem que ter um bom monitor, um teclado, um mouse, impressora, você precisa dessa parte física. Mas o computador só com a parte física, ele não vai funcionar. Você vai precisar também de um programa, precisa de um software, para que você possa inserir esse programa rode. E você também vai precisar saber manusear essa parte física
e os programas. Que se você não souber nem qual é o botão que aperta para ligar o computador, também não vai servir de nada. Por que eu estou fazendo essa comparação? A parte física, o hardware da síntese de proteínas vai ser os ribossomos, serão os ribossomos. Então, os ribossomos, eles constituem a fábrica, a usina de proteínas na célula. E os ribossomos, eles são formados por RNA ribossômicos. Então, aí está muito simples, o próprio nome já indica. O RNA ribossômico vai ser o responsável pela formação, por formar a estrutura do ribossomo. Mas, no ribossomo, você precisa de um programa para rodar, para funcionar. Não é só ter lá o ribossomo e ele vai sintetizar a proteína. Ele precisa saber qual proteína deverá ser sintetizada. E quem vai dizer para o ribossomo qual proteína deve ser sintetizada vai ser o RNA mensageiro. O RNA mensageiro ele leva a mensagem para o ribossomo para dizer sintetize hemoglobina, sintetize mioglobina, sintetize proteína X, sintetize a enzima X. É o RNA mensageiro que vai dizer isso. E a unidade básica de uma proteína são os aminoácidos. Para eu ter proteína, eu tenho que ter aminoácidos. E esses aminoácidos precisarão ser transportados até os ribossomos. E quem vai fazer isso é o RNA transportador. Então, aí nós temos já as funções dos 3 tipos de RNA. O ribossômico forma a estrutura ribossomal. O mensageiro leva a mensagem, leva a informação sobre qual proteína deverá ser sintetizada. E é no RNA mensageiro que está localizado o códon. E o RNA transportador vai levar os aminoácidos até os ribossomos. E no RNA transportador tem um sítio bem interessante, que é o chamado anticódon, que ele vai se ligar ao códon para que seja inserida o aminoácido no local correto ali da proteína. O RNA transportador ele vai funcionar como um adaptador. É ele que vai estar bem diretamente ligado ali na tradução, nessa transformação da sequência de nucleotídeos do RNA mensageiro para a sequência de aminoácidos da proteína. É como você tem essas tomadas novas de 3 pinos, e aí você tem, por exemplo, alguns aparelhos que não estão adaptados, né? Então, você tem a tomada antiga só com 2 pinos e um aparelho novo com 3. Não vai se encaixar nas tomadas antigas. O que é que você pode fazer? Você compra um adaptador. De um lado, ele está ali com 2 pinos para inserir na tomada, e do outro lado, eles têm os 3 furos para você inserir a tomada nova. Então, ele funciona ali como um adaptador. É o que o RNA transportador ele vai fazer. Ele vai fazer essa adaptação, essa transformação entre a sequência de nucleotídeos que está embaixo e a sequência de aminoácidos que vai se formando lá em cima. Aqui a gente tem um exemplo de um RNA transportador. Aqui numa ponta dele, a gente vai observar o aminoácido sendo ligado, inserido, e é nessa região, para ver essa ligação, vai precisar haver um gasto de energia. E aqui na outra ponta, nós temos essa alça aqui formando o anticódon. É esse anticódon que vai ser complementar ao códon que está aqui no RNA mensageiro. Aqui mostrando mais uma vez o RNA transportador fazendo esse papel, acoplando, fazendo a ligação na parte de cima, gastando energia ali com o seu aminoácido, e na parte de baixo, o anticódon. Os passos da tradução, o que é que vai acontecer? Primeiro, tem que ter a iniciação. Essa parte da iniciação ela vai ser muito importante, a estrutura chamada de CAP 5'. A leitura do RNA mensageiro vai ser no sentido 5', 3'. E a cauda 5', a cabeça 5' ali, ela vai ter uma alteração. Isso que é chamado de CAP 5', que o ribossomo, a subunidade menor do ribossomo vai reconhecer e vai começar a deslizar ali. Nessa parte, já com o RNA transportador da metionina, como eu já havia falado, que é o primeiro aminoácido a ser ligado, na hora que ele encontrar o códon da metionina, o alongamento vai se iniciar, porque a subunidade maior do ribossomo se liga e os outros RNAs transportadores eles vão se ligando, acrescentando os aminoácidos, até que se chegue ao códon de parada e você tem um processo de terminação. Ocorre uma hidrólise e a proteína ela é liberada. Então, aqui mostrando a fase de iniciação, a gente tem aqui a subunidade menor do ribossomo, com o RNA transportador já ligado à sua metionina, ele vai encontrar o RNA mensageiro,
ele vai deslizar, você observa aqui que ele não começa a leitura a partir do primeiro códon. Ele só vai começar a leitura a partir do momento que ele encontra o códon da metionina, que é o códon de iniciação. Quando ele encontra o códon de iniciação, a subunidade maior se associa. E aí, no ribossomo, nós vamos ter dois sítios, o chamado sítio P, que é onde a proteína, a informação vai estar ficando presente, e o sítio A, que é onde os aminoácidos vão chegando com os seus respectivos RNAs transportadores. Aqui a gente observa o processo de alongamento da proteína. Observa aqui o sítio P. Ó. A gente já tem aqui o RNA transportador, que você já tem o ribossomo aqui se deslocando nesse sentido, ó, 5' 3', o sítio A, que estava livre, chegando com seu RNA transportador e um aminoácido. Vai ser feita uma ligação peptídica aqui, entre esses dois aminoácidos. Quando essa ligação peptídica é feita, essa ligação aqui se desfaz entre essa proteína em formação com esse RNA transportador. Esse RNA transportador sai, e agora a proteína em formação que estava ligada nesse RNA transportador vai estar ligada nessa. O ribossomo desliza e esse RNA que estava no sítio A, ele passa a se posicionar no sítio P, e esse códon aqui, que estava fora do ribossomo, agora ele vai ficar aqui posicionado no sítio A. E aí o outro RNA transportador se liga, ligação peptídica, quebra a ligação, transportador sai, ribossomo desliza, então o processo se reinicia até chegar no códon de parada, que vai ser o sinal para que aconteça uma hidrólise e a síntese de proteínas ela cesse. E essa proteína vai ser encaminhada para um complexo enzimático que vai conter lá as chaperones moleculares que vão fazer essa parte do dobramento final da proteína, trazendo a sua estrutura tridimensional adequada para o seu funcionamento, como já foi visto também em uma outra videoaula. As proteínas elas podem ter diversas conformações tridimensionais estáveis, mas só uma vai ser funcional para o organismo. Então, essas chaperones moleculares elas vão ter exatamente essa função de levar as proteínas a realizarem, a passarem pelo seu dobramento adequado. Então, nós estamos encerrando a nossa videoaula aqui. Em breve, nós teremos uma outra com algumas resoluções de exercícios. Então, nós nos encontramos no próximo vídeo.